Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal nessa terça-feira. Vamos falar de Vasco da Gama, atualizações. Antes, só aquela força, aquela moral, deixa o joinha, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal. Eu tô com uma duplinha para hoje que eu fiz ontem, mostrei aqui, né? Vitória do Brasil e empate ou vitória da Argentina. E eu vou trazer aqui o destaque: Bolívia e Argentina estão pagando uma odd muito boa para a seleção que foi campeã do mundo. Estão pagando 5,95 para a vitória da Bolívia, 4,15 no empate, 1,55 na vitória da Argentina. É por causa do histórico, né? Jogar lá na altitude, a Argentina não tem um histórico muito positivo, mas a Bolívia, a gente viu aí como a Bolívia é frágil, né? Então dá para buscar alguma coisa aí. Ó, o link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado, faz o cadastro, primeiro depósito ou Pix que você fizer, eles dobram em bônus para você usar na 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Quem entra em campo hoje, nessa data FIFA, para encerrar, é o Pumita pela seleção da Argentina, foi reserva no outro jogo, nem entrou na verdade, e o Medel pela seleção do Chile, tá? As duas seleções jogaram contra na última rodada, elas jogam nessa rodada também. Só não lembro aqui quem são os adversários, mas tá aí, depois desses jogos deve ser liberado para se juntar ao Vasco da Gama para focar no jogo contra o Fluminense no sábado às 4 horas da tarde. Falar no jogo contra o Fluminense no sábado, já foram emitidos ou vendidos mais de 15 mil ingressos para esse clássico, né? Lembrar que a capacidade do Engenhão, lá do Newton Santos, é de 46 mil lugares. Não sei se vai ser disponibilizado toda a capacidade. No Maracanã tem aquela jogada, né, do consórcio de não liberar tudo para não bater o recorde do Urubu, e no Engenhão não sei se vai ter essa frescura. Se for pensar na capacidade, 46 mil, 10% da carga de ingresso é para a torcida do Fluminense, ou seja, 4.600, quase 5 mil ingressos para a torcida do Fluminense acompanhar esse clássico aí. Não sei se vai lotar a parte da torcida do Fluminense, mas a parte da torcida do Vasco com certeza deve lotar o Engenhão para acompanhar esse clássico, que é muito importante. Lembra daquela matemática que eu falei, que é cruel com o Vasco no segundo turno, independente do adversário? Falei que tudo que fizeram no primeiro turno de errado ia refletir em uma ladeira no segundo turno. Por isso essa dificuldade que o Vasco tem de sair da zona de rebaixamento. O Vasco, para cada 2 jogos, precisa de uma vitória. Não é empate, é vitória. E o Vasco vem de 2 jogos que não vence. O primeiro, aquele contra o Palmeiras, né? Que foi aquela sacanagem, que podia até ter terminado empate. E o segundo jogo contra o Bahia, que foi um empate. 2 jogos que não vence. Tem que buscar uma vitória no clássico contra o Fluminense. A gente tem que parar com esse complexo de vira-lata, de achar que é um time do caralho, que a gente vai encarar. É Campeonato Brasileiro. Se você botou time para jogar Campeonato Brasileiro, você tem que ter competência para encarar qualquer um. Não jogou de igual para igual dentro do que era razoável contra o Palmeiras lá em São Paulo? Então tem que encarar o Fluminense de igual para igual também, né? Até porque eles vão jogar num campo sintético, eles estão próximos de semifinal de Libertadores, eles não vão aí querer fazer o que o Dudu fez, né? Dividir bola ou entrar com faca nos dentes, que sabe que podem ficar de fora de uma semifinal e decisão de Libertadores. Eu acho que eles não vão vir no 100% ou a 100 por hora, não. Vão vir mais moderado, vão vir mais no intuito do Fernando Diniz, aquele de ter a posse de bola, de tocar, de ter paciência, de girar para tentar chegar no gol do adversário. Então dá para o Vasco, se entrar com vontade, com a postura que a gente vê quando o Vasco entra com a faca nos dentes, é totalmente diferente. A vontade é que vai determinar aí o que o Vasco vai buscar contra o Fluminense, que tem que ser uma vitória. Se não vir, aí beleza, a gente pode discutir o cenário, o que aconteceu, porque essa vitória não veio. Mas o Vasco tem que entrar sim para buscar essa vitória. Se não ganhar o Fluminense, a gente vai ter que buscar 2 vitórias seguidas. Uma contra o Coritiba e outra contra o América jogando fora de casa. Aí é obrigação, porque senão tá na segunda divisão. Aí muito difícil reverter o quadro. Então é sim uma final de campeonato esse jogo contra o Fluminense. Ontem teve um amistoso, aquele amistoso lá
contra o São Cristóvão, que o Vasco goleou, né? Eu trouxe aqui que o Vasco goleou por 5-0, até gols dois do Sebastião, 2 do Figueiredo e 1 do Alex Teixeira. Parece que o Vasco entrou em campo com o time reserva, né? O único que jogou, que pode ser titular, os únicos foram o Zé Gabriel, que esteve suspenso no outro jogo, e o Payet, que entrou no segundo tempo. O Payet deve ser titular no jogo contra o Fluminense. Então esses dois estiveram no time, mas o time foi formado pelo Ivan no gol, o Paulo Henrique, aquele que veio do Atlético, achei que nem estava lá mais no Vasco, o Capasso, o Zé Vito e o Jefferson, lateral que veio do Atlético Goianiense, o Zé Gabriel, Jair e Cocão. Jair está suspenso, Payet, Orelhano e o Sebastião Ferreira. Esse foi o time que jogou contra o São Cristóvão. Deve ser para dar rodagem, para dar ritmo para esses jogadores que não estão jogando frequentemente. Aí no segundo tempo entrou o Miranda, o Barros, o Alex Teixeira, o Rossi e o Figueiredo. O Rossi então é reserva dos reservas. Você vê aí a situação do Rossi, que entrou no segundo tempo desse jogo que tinha o time de reserva em campo, né? Como eu falei, o Vasco precisa muito de uma vitória e essa escalação para o jogo contra o Fluminense, eu estou curioso para ver como é que o Payet, qual vai ser a função do Payet e no lugar de quem o Payet vai entrar. Se entra de fato no meio de campo, fazendo o losango no 4-4-2 com 2 atacantes, o Sebastião e o Verratti, ou o Peck e o Verratti. Essas são as possibilidades, né? E tomara que não seja um time covarde, jogando atrás, esperando o adversário, e que o Ramon Dias não invente na escalação, né? Vá ali no arroz com feijão, vai no que deu certo e manda bronca, tá? Para finalizar, vou trazer notícias de 2 ex-jogadores do Vasco. Um, o Ignaldo, que foi jogar lá no Shakhtar Donetsk, que pertence à Ucrânia, mas que está jogando na Polônia. Ele estreou ontem, o Ignaldo, 19 anos, estreou ontem pelo Shakhtar, num amistoso, uma goleada que o Shakhtar ganhou e venceu por 6-0. Legal que o Ignaldo estreou com o pé direito, deu assistência para o primeiro gol e fez 2 gols. Então participou de 3 gols nessa goleada de 6-0 do Shakhtar. O Ignaldo, que demorou a estrear pelo Shakhtar, né? Só agora ele estreou, tem muito tempo, é porque ele chegou lá e sentiu uma distensão muscular, teve que tratar essa distensão muscular para não virar uma lesão, e aí só ontem ele pôde estrear. O Shakhtar, que pagou mais de 18 milhões ou quase 19 milhões de reais para a SAF do Vasco. Olha o dinheiro da 777 aí. 19 milhões do Ignaldo, 20 milhões do Pedro Raul, mais 212 milhões da Liga, e assim vai, Então tá aí o Shakhtar e o Ignaldo estreando. E para finalizar, o Raniel, o Ranisauro, né? Ele está jogando na 2ª divisão da China. E no último jogo ele fez um hat-trick, 3 gols numa partida que fez o time dele assumir a liderança da divisão de acesso do campeonato chinês. Ele deu uma entrevista para o GE, falou da felicidade, da alegria que está sendo jogado na China, que está muito surpreso com o tratamento que eles têm com os estrangeiros, a maneira que ele é tratado lá, tá gostando pra caramba, se adaptou bem ao futebol chinês e lembrou do Vasco, né? Foi perguntado aí sobre o futebol no Brasil, ele falou que mantém contato com pessoas no Vasco, tá com saudade do Vasco, que passou 1 ano só no Vasco, mas parece que ele viveu 3, 4 anos no Vasco. O Vasco é assim, né? Quem passa por lá sempre guarda um carinho, aí diz que ficou o carinho e a admiração pelo Vasco da Gama. Boa sorte para o Raniel, que muita gente ficou falando aí que seria melhor que o Pedro Raul, que pelo menos os pênaltis ele não erraria, né? Foi frio naquele pênalti contra o Sport lá, que foi crucial para a volta do Vasco para a 1ª divisão. Então, boa sorte para o Raniel, o Ranigol, o Ranisauro, jogando lá na China. Saudade, ele tá do Vasco, mas o vascaíno com certeza não deve estar dele. Tá? Com todo o respeito e carinho possível, grande abraço, curte o vídeo, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.